propósito. Verso de número 8: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus deu uma ordem a Moisés e disse para ele: tudo que eu mandar você fazer, do jeito que mandar você vai fazer, exatamente igual. Por quê? Porque o tabernáculo terrestre que Deus mandou Moisés fazer, ele é uma sombra, um tipo do verdadeiro tabernáculo que está lá no céu. E o propósito de Deus em fazer esse tabernáculo na terra era poder ter, para que eles tivessem a presença de Deus no meio deles, e para que Deus estivesse ali presente no meio deles. Então olha que propósito maravilhoso. O tabernáculo era terrestre, mas o culto era divino. Glória a Deus por isso. Você pode glorificar. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Então você vai ler, você vai continuar lendo, e você vai ver que Deus mandou Moisés fazer 6 peças principais. O tabernáculo era como se fosse, no exemplo mais grosseiro que se possa usar, como se fosse uma cabana de 2 cômodos dentro de um terreno, tudo com medidas certinho, bonitinho, mas era como se fosse uma cabana de 2 cômodos dentro de um terreno cercado. Então, nesse terreno cercado tinha o pátio, que é a parte externa, que fica à luz do dia. Tinha o pátio, lá tinha 2 peças, o altar do holocausto e a bacia de bronze. Na primeira parte da cabana, também chamado de santuário, santo lugar, lugar santo, nesse lugar havia 3 peças: a mesa dos pães, o candelabro de ouro e o altar de incenso. E na segunda parte da cabana, no segundo cômodo, atrás de um véu, existia mais uma peça chamada a Arca da Aliança. Nessas peças principais que compunham o culto divino num tabernáculo terrestre, nós temos algumas aplicações dessas peças. Essas peças, elas correspondem também ao nosso culto na igreja hoje. Hoje na igreja, quando estamos cultuando, essas peças elas se apresentam, ou devem se apresentar, para que ainda continue sendo um culto divino em um tabernáculo terrestre. Então, quando nós nos juntamos na igreja, quando nós nos juntamos como igreja para adorar, para bem dizer, para exaltar, para cultuar, prestar um culto a Deus, nós veremos essas 6 peças se manifestar em nosso meio, ou devem se manifestar em nosso meio. E nós começamos então pela primeira peça. A primeira peça era a peça altar do holocausto. Essa peça era feita de bronze batido, era toda feita de bronze, e ela é como se fosse um quadrado, e Deus mandou colocar fogo lá, tinha uma grelha, e nesse 4 pontas, e nessa grelha ali era colocado os animais que eram oferecidos tanto para a oferta, como também aqueles animais que eram levados quando alguém pecava, e eles eram animais substitutos. Por quê? Na lei do Senhor o salário do pecado é a morte. Então pecou, tem que morrer. Para não morrer, Deus permitiu que a pessoa oferecesse um animal no lugar dele. Então ele não morria, mas o animal morria.
porque o salário do pecado é a morte. Então o animal morria no lugar dele, não havia perdão do pecado, o pecado era compensado pelo sangue derramado. Então, para que o pecado fosse encoberto, tinha que ter sangue derramado. Se o sangue não é da pessoa, então tinha que ser do animal. Deus proveu para o homem um escape, e esse escape era o animal que era oferecido no altar do holocausto. O altar do holocausto, então, ele funcionava assim: a pessoa pecou, ela deveria se chegar até o sacerdote e confessar o seu pecado. O sacerdote degolaria o animal, apararia o sangue dele e ia na ponta do altar, derramaria na base do altar, faria ali uma cerimônia e pegaria o animal e colocaria lá na grelha. A grosso modo falando, existem vários detalhezinhos aqui, mas a grosso modo, para você entender o propósito em si, colocava lá na grelha lá e o fogo consumia, e aqui subia aquela fumaça, o animal sendo queimado. E quando isso acontecia, a pessoa que pecou deveria ficar lá olhando isso acontecer. Qual o propósito que Deus tinha aqui? O propósito é que a pessoa que levou o animal ficasse olhando e entendesse que aquilo era para acontecer com ele, que aquele animal está representando ele, que ele é que era para estar ali, ele é que era para estar naquela posição, ele é que era para estar naquele lugar. E a pessoa então, vendo isso, ela se constrangesse de tal forma que não quisesse voltar a pecar, aleluia, tivesse uma transformação de mente, uma transformação de vida, que não quisesse mais errar de novo. Por quê? Porque todo erro que ele cometesse custaria a vida de um inocente. Então ele tinha que ficar olhando e sentir aquela dor, e sentir que ele é que deveria estar ali. Então o altar do holocausto, o sacerdote descia, fazia a aspersão de sangue também, passava no pé dele, passava na mão, passava na testa, e fazia uma cerimônia tipo falando como que Deus renovasse a mente dele, que Deus abençoasse a obra das suas mãos, que Deus também endireitasse os caminhos dele, que ele pudesse sair dali então com o seu pecado expiado. Expiado era o sentido de como que o pecado está aqui e aí ele era coberto, mas o pecado ainda estava aqui, ó, mas era coberto pelo sangue. Então esse era o sentido. Quando Deus olhasse, para que a pessoa entendesse que quando Deus olhasse para a pessoa, o que ele vai estar vendo? Ele vai estar vendo o sangue e não o pecado, vai estar vendo o sangue da expiação. Glória a Deus, aleluia. Então esse era o propósito. O propósito era esse. Esse animal que estava ali sendo oferecido, ele já apontava, Deus já estava ensinando, colocando na mente das pessoas que aquele cordeiro, aquele bode que era oferecido, o cordeiro que era oferecido, o animal que era oferecido ali, ele estava apontando para um sacrifício perfeito que haveria de acontecer lá na frente. E o sacrifício perfeito que haveria de acontecer lá na frente, João Batista viu quando, no meio de várias pessoas, ele identifica um e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então João Batista vê Jesus Cristo vindo no meio deles. Todos esses sacrifícios de animais que tinha no Antigo Testamento apontam para o próprio Cristo, que haveria de se também entregar a sua vida, mesmo sendo inocente, sem pecado, entregar a sua vida como substituto daquele que é o verdadeiro pecador, no caso eu e você.